A plenitude do caminho estreito. Capítulo 26. O caminho da oração. Nada neste mundo pode ser mais eficaz e mais importante do que possuir um verdadeiro relacionamento com Deus. Orar é conversar com Ele, é deleitar-se e saber que conversamos com um amigo, um companheiro fiel, que nunca está ocupado, mas sempre disposto para nos ouvir. No início da criação, Deus nos mostrou que a sua vontade, desde o princípio, era ter um encontro diário com o homem. No jardim, à tardinha, Deus os visitava e os chamava para conversar. Ainda nos dias de hoje, Ele deseja que o busquemos de todo o nosso coração. E Ele, por meio de nossas orações, nos ligamos e nos conectamos com os céus. A oração é uma das principais formas de desenvolver intimidade com Deus. A oração de um justo é poderosa e eficaz. O Senhor ouvirá quando eu invocar. Salmos 4 e 3. Apesar de muitas vezes acharmos que as nossas orações não estão sendo ouvidas, Ele nos garante através de sua palavra que os seus ouvidos não estão agravados para que não nos possa ouvir, mas é claro que a forma como Ele irá nos responder depende somente dele e não de nossas próprias forças. As nossas orações devem ser com sinceridade, pois Deus sonda os nossos corações e as nossas intenções. Por isso devemos usar de honestidade e verdade ao conversarmos com Ele. O Senhor sabe tudo, Ele conhece os nossos pensamentos. Antes de clamarem, eu responderei. Ainda não estarão falando e eu os ouvirei. O Senhor conhece o nosso deitar e o nosso levantar. Sabe exatamente o que iremos lhe falar, mesmo antes de abrirmos a nossa boca. Algumas pessoas acreditam que ao orar precisam usar de vãs repetições. Mas nada disso é necessário ao nosso Deus. No Evangelho de Mateus, vemos a palavra: e quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que se muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Mateus capítulo 6, versículos 7 e 8. Foi por isso que Ele nos deixou um modelo de oração, a oração do Pai Nosso, descrita no Evangelho de Mateus e conhecida por todos os cristãos. A palavra nos mostra que receberemos tudo o que nós pedirmos para o nosso Deus em oração, que se crermos se fará, pois devemos crer para ter, orar com fé. A oração da fé, segundo o dicionário teológico, é uma oração eficaz e marcada por uma profunda fé nas evidências divinas. Segundo Tiago, a força dessa oração reside justamente na intercessão que fazemos pelos enfermos. A eficácia dessa oração é o amor que devotamos aos nossos irmãos, pois a oração do justo salvará o enfermo. Toda oração deve ser feita em nome de Jesus, pois só a Ele devemos orar. E eu farei o que vocês pedirem, para que o nome do meu Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. João 14, 13 e 14. Orar é uma atitude de fé. Quando pedimos algo ao Senhor, precisamos visualizar que através da fé Ele já realizou. Portanto, eu digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim se sucederá. Mas o dia e a hora em que iremos receber só pertence a Ele. Então cabe a nós saber esperar e confiar nele.
A oração é uma prece dirigida pelo homem ao seu Criador, com o objetivo de adorá-lo como Criador e Senhor de tudo quanto existe, de pedir-lhe perdão pelas faltas cometidas, de agradecer-lhe pelos favores imerecidos, de buscar proteção e uma comunhão mais íntima com ele, colocar-se à disposição do seu reino. A oração não pode ser decorada, deve ser caracterizada por pensamentos amorosos e profundos, deve ser uma oração espontânea. O cristão precisa ter constância em uma vida de oração, precisa orar continuamente, a todo momento, em sua casa ou até mesmo na rua, seja com palavras ou em espírito. Deve sempre estar conversando com Deus. Quando estiver em casa, deve entrar em seu quarto, fechar a porta e orar em secreto com Ele, contar-lhe os seus problemas, dificuldades e desafios. No lugar secreto de Deus, Ele nos entende, nos ajuda, nos anima, nos fortalece nos momentos de angústia e solidão e nos auxilia a tomar as decisões mais difíceis de nossa vida. Mas orar sem cessar é orar sempre. Então, como poderemos orar em lugares públicos se neste caso devemos orar em pensamento, em espírito, mas não podemos deixar de orar em nenhum momento, pois devemos orar e vigiar em todo o tempo. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. 1 Timóteo, capítulo 2, e versículo 8. Deus quer receber as nossas orações com amor e tendo uma vida de paz com todos. Uma vida de oração nos aproxima dele, nos dá intimidade, comunhão, tranquilidade. Devemos possuir o seu fruto em nós. É isso que ele quer de nós. Uma vida inteira consagrada a Ele. Na sua maravilhosa vontade, devemos ter uma vida de oração. E as nossas orações precisam ser objetivas, concretas, sinceras, pois a oração é o que nos aproxima dele. É a oração que abre as janelas e as portas dos céus, para que então possamos receber o seu poderoso favor. A oração feita a Deus é extremamente poderosa em seus efeitos. Ela tem o poder de agir por nós. Ela abre caminhos, nos dá a vitória. É espada na hora da batalha. Na sua aflição clamaram ao Senhor e Ele os tirou da tribulação em que se encontravam, reduziu a tempestade a uma brisa e serenou as ondas. As ondas sossegaram, eles se alegraram e Deus os guiou ao porto almejado. Uma oração é tão poderosa que pode mudar o destino de uma nação. Pode mudar o agir no tempo. Uma oração faz com que Deus se levante com poder e levante pedras de granizo contra os inimigos dos israelitas. No dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou: Sol, pare sobre Gibeon, e você, ó lua, sobre o vale de Aijalon. O sol parou e a lua se deteve, até a nação vingar-se dos seus inimigos. Que oração poderosa! O sol parou no meio do céu e por quase um dia inteiro não se pôs. Que Deus é esse tão maravilhoso? Nunca antes nem depois houve um dia como aquele. Quando atendeu a um homem, o Senhor lutava por Israel. Deus sempre está pronto a nos atender em todas as nossas orações. Ele tem prazer naquele que o ama e que o serve com simplicidade de alma. Uma oração para o sol é uma oração com um objetivo, e nós devemos ter um objetivo em todas as nossas orações. Ezequias orou a Deus com palavras objetivas. Ah, Senhor, peço-te, lembra-te agora de que andei diante de ti com integridade e verdade, e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos seus olhos. E chorou Ezequias, e a sua oração foi então atendida pelo Senhor, e Deus lhe disse: Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol, declinante no relógio de Acás,
e o Senhor defendeu aquela cidade. Veja só o poder da oração daquele que teme a Deus, é honesto e sincero de coração. Deus parou o sol, parou o tempo, por causa da oração de um justo. Existem 3 formas de oração: a oração a Deus, a oração por nós e a oração intercessora. A oração intercessora acontece quando oramos em favor de nosso irmão. Podemos orar entre 2 ou 3, que o Senhor ouvirá, pois onde estiverem 2 ou 3 reunidos, ali ele estará também. Existe a oração de ligamento, em que os 2 ligarem na terra, será ligado no céu. A oração da cura, a oração em círculos, que é quando algumas pessoas se reúnem para orar por um mesmo objetivo, ou seja, o mesmo motivo, uma mesma causa.